Hello guys, welcome to our class about direct and indirect speech. Bem-vindo à nossa aula sobre discurso direto e indireto. Hoje estudaremos direct and indirect speech. O que muda, né? O que vai mudar de uma oração para outra, de uma oração no discurso direto para o discurso indireto. Auxiliares temporais, os auxiliares também vão mudar, viu galera? Advérbios, os advérbios. Reported speech question, né? A forma interrogativa do discurso indireto. Então surgem as indagações. O que é discurso? Para começar, né galera? Já tem que saber o que é discurso. Por que dizer que uma frase está no discurso direto e outra está no discurso indireto? Sei que são muitas as dúvidas, mas vamos ver cada uma delas nessa aula. Primeira indagação, o que é discurso? Então nós temos aí uma imagem que ela mostra o que é um discurso. O discurso pode ser o diálogo entre duas pessoas ou mais, igual nós estamos vendo na imagem, e pode ser também escrito, né? Nós veremos cada um deles. Então o discurso é quaisquer expressão de uma língua, suas manifestações oral ou escrita, tendo em conta o momento e contexto em que está inserido. Então tudo vai depender do contexto e do momento. Agora vejamos os tipos de discurso. Direct speech, discurso direto. Nós temos aí um casal conversando, parece que são colegas de trabalho, né? Existem duas maneiras de estabelecer um discurso direto. Primeira, duas pessoas dialogando. Segundo, uma pessoa conta que outra disse com as palavras da outra pessoa. Então, a pessoa vai contar a história, né? E ela transcreve ou reproduz a fala da pessoa que ela quer contar a história. Direct speech. Aí nós temos aí um clássico do discurso direto, né, que é a história em quadrinho, o HQ. Por quê? Porque aí nós temos diálogos de pessoas, sempre quando um fala e o outro fala, né? Então tem a fala direta de cada um. Então aí o Cascão chega correndo e fala: "No, Jim Five, no, no, no what? What were you about to do? Just open this door and go in." Né? Então é um diálogo, isso aí é um discurso direto, onde duas pessoas estão dialogando. Direct speech. At school. Aqui tem um texto que eu redigi para vocês observarem como que é um discurso direto. Jessica: "Hi James, how are you?" James: "I'm fine, thanks for God." Jessica: "Where are you living?" James: "I'm living in Palmas, but next month I will move to Paraíso." Veja que aqui nós temos a Jéssica conversando diretamente com o James, né? Conversando diretamente. Então isso aqui é um diálogo, então é um discurso direto. Direct speech, segunda forma. Agora observe a segunda forma. Jessica: "Hi Thomas." "What's up, Thomas?" "Hi Jessica, I'm so great." Jessica: "Did you know what Jamie is gonna move?" O Thomas diz: "No, I didn't." Jessica: "He said I will move to Paraíso." Veja que aqui nessa parte que eu sublinhei aqui, ó, nós também temos um discurso direto. Olha só, todo texto é um discurso direto, mas se tivesse só essa última frase também seria um discurso direto. Por que seria um discurso direto? Porque eu tenho a Jéssica falando "he said", ele disse, né? Aí tem a vírgula, abre aspas, e aí vem o que a pessoa disse, tal qual ela disse, ou seja, a fala da pessoa. Por isso que nós colocamos aí entre aspas. Uma observação interessante é que aspa em inglês é só uma, veja que é só uma de um lado, só uma de outro. Em português,
são aspas. Então são duas, não é, em português. Indirect speech or reported speech. Do you know James? Reticência. Você sabe o James? Ou seja, eu vou contar uma fofoca já já, não é? Olha o que a Jéssica diz. He said me that he was gonna move to Paris. Veja só, não é? Ela falou com as palavras dela que ele ia mudar para Paraíso. Você se lembra como é que era a oração no discurso direto? Agora vamos ver aqui alguns detalhes. Olha os detalhes. Nós temos, olha, no discurso direto aqui embaixo, nós temos a vírgula, nós temos a aspa para dizer que essa fala não é da Jéssica, essa fala é do James, ok? Ou seja, o discurso direto tem essa característica. No discurso indireto, que é a Jéssica que fala todo o enunciado, então nós temos aqui, ó, a vírgula some, ok? A vírgula some e aparece aqui a palavra that. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque o that não é obrigatório, então ele pode vir ou ele pode não vir na oração do discurso indireto, ok? Ele pode ser omitido aí. Outro detalhe, nós temos aqui o auxiliar will. Auxiliar will, que é o simple filtering. E aqui nós temos o auxiliar would, que é o conditional filtering. Então o tempo verbal também muda. Por que o tempo verbal vai mudar? Porque no discurso indireto é alguém contando algo que aconteceu. É alguém contando algo que aconteceu ou que alguém falou. Então nós temos aí a Jéssica falando, não é, para uma outra terceira pessoa que o James disse. Então por isso que fala, ó, indirect speech, é um discurso indireto, onde o tempo é distante, o espaço é distante, ou reported speech, porque é algo reportado, é algo contado, né, relatado. Então vamos lá, let's take note. Então tome nota disso, tome nota, anotem isso aí, por favor. The change, as mudanças. Você viu que são vários elementos que mudam do discurso direto para o discurso indireto. E agora nós vamos ver cada uma delas, tá? Os pronomes. Os pronomes vão mudar. Se o pronome ele é um pronome pessoal, não é? Subject pronoun, ele vai passar a ser um pronome oblíquo em português, que em inglês é object pronouns, né? O pronome objeto. Os verbos quanto ao tempo. Então, os verbos quanto ao tempo verbal vai mudar de uma para outra. Já já nós vamos ver cada uma dessas mudanças. Os advérbios de tempo. Os advérbios de lugar. Então vamos lá. Vamos começar pelos verbos, né? Quando nós falamos em verbos aqui, não é o verbo em si, é o tempo verbal. Não é só o verbo, é o tempo verbal. Então vamos lá. Direct speech, indirect speech. Simple present no direct speech, ele vai ser simple past. No discurso direto, simple past. Quando for simple past no discurso direto, no discurso indireto é past perfect. Quando no discurso direto for simple filtering, no indireto é conditional filtering. Nós vimos agora no exemplo anterior. Quando for conditional filtering no discurso direto, no indireto é conditional filtering. Então não altera. Olha só o detalhe. Se no discurso direto o tempo for um futuro condicional, o auxiliar é would, no indireto vai continuar sendo, porque não altera. Present continuous, presente contínuo ou progressivo, né? No discurso indireto, past continuous. Quando no discurso direto for past continuous, no indireto é past perfect continuous. Quando no discurso direto for present perfect, no indireto é past perfect. Mas quando no discurso direto for past perfect, aí não tem para onde correr, ele continua sendo past perfect. Modal verb. Então quando for um verbo modal can, nós temos aí
Verbo modal could. Quando for o verbo modal could no discurso direto, também não tem como mudar, continua sendo could. Observação. É importante que os estudantes tenham conhecimento de todos os tempos verbais, bem como das formas dos verbos irregulares. Olha só, é muito importante que vocês estudem os verbos irregulares, tudo bem? Advérbios, the adverbs. O que muda nos advérbios? Vamos ver no discurso direto, no discurso indireto, direct speech, indirect speech, today. Discurso direto apareceu a palavra today, você pode colocar a palavra that day, ok? Se aparecer a palavra yesterday, ontem, você pode colocar the previous day, the day before, ou seja, um dia antes. Se aparecer tomorrow, você tem aí três formas de colocar no discurso indireto. Você pode escolher colocar the following day, the next day ou the day after. Se o advérbio que aparecer for now, agora, você pode colocar that time, aquele momento, né? Then também vai significar a mesma coisa, ou immediately, imediatamente, né? Ou próximo daquele dia. Se a palavra for next day, no discurso direto, no indireto vai ser the following day. Se for next week, na próxima semana, no indireto vai ser the following week. Next month, the following month. Next year, the following year. Se o advérbio for o advérbio de lugar, here, aqui, ele vai se tornar there, lá. Tá? Por quê? Porque o espaço é distante. Eu estou contando uma história aqui para uma pessoa de algo que aconteceu lá na escola, por exemplo, num espaço distante. Então, no discurso direto, que eu estou lá no momento, eu vou dizer aqui. No discurso indireto, eu não estou lá mais, então é lá, there. Indirect ou report speech in the question form. Ou seja, o discurso indireto na forma interrogativa. Um detalhe agora bem interessante. Quando a oração, olha só, quando a oração ela for discurso direto, ela pode ser afirmativa, interrogativa ou negativa. Mas no discurso indireto, ela não vai ser interrogativa, ela vai ser afirmativa. Você não conta uma história interrogando, então você afirma. A forma é interrogativa, no discurso direto, no indireto vai ser afirmativa. E para perguntar no reported speech, deve-se lembrar que estamos falando sempre para a terceira pessoa, verbo no passado, pois a ação já aconteceu. Tempo e espaço distante de vocês, isso que nós já falamos agora há pouco. Portanto, uma pergunta no discurso direto não é uma pergunta no discurso indireto. O discurso indireto é um relato de uma pergunta feita no passado, né? A terceira pessoa. Ou seja, não dá para você perguntar no discurso indireto. Então, quando estamos escrevendo uma pergunta no discurso indireto em língua inglesa, faz-se necessário acrescentar um elemento de dúvida que pode ser if, que significa se, não é? Ou whether, que também significa se, para ligar as duas orações. Devemos também ter um cuidado especial com o auxiliar, que sempre aparece na forma interrogativa e que nem sempre aparece na forma afirmativa. Então, se na forma interrogativa eu vou usar um auxiliar, por exemplo, que no presente, que o auxiliar é do, does, do you know me? Você me conhece? Para eu colocar na forma, no discurso indireto, que eu vou afirmar, eu não vou usar mais o do. O auxiliar do futuro, ou os auxiliares do futuro, que é o will ou would, eles aparecem tanto na forma interrogativa quanto na forma afirmativa. Tá? O passado, simple past, o presente, simple present, né? Os auxiliares não vão aparecer. Então nós temos que ficar atento a isso. Observação: quando a frase utiliza-se dos pronomes interrogativos, não devemos acrescentar o if ou whether, pois o elemento de dúvida já está no pronome utilizado. São eles. Ok, pronomes interrogativos. Vejamos agora a lista dos pronomes interrogativos. Where,
onde. Whenever, sempre que. Whose, de quem. Whenever, qualquer que seja. Who, quem. Whatever, tanto faz. Which, qual. What, qual, o que. Whoever, quem. Why, por quê. When, quando. Wherever, para onde. Nós temos aqui uma tabela que eu coloquei para vocês da palavra do verbo que muda, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Essa tabelinha aqui é bom que vocês anotem mesmo, estudem, porque vai facilitar bastante na hora do aprendizado, ok? Então vamos lá, no discurso direto, discurso indireto. Am, is, no discurso indireto, was, or, were. Was, were, had been, can, could, could, or had been able to, might, novamente, must ou had to, shall, should, could, should novamente, o should não muda, não altera, no change, ought to. Auxiliares de tempo, lembra que eu falei para vocês dos tempos dos auxiliares? Então nós temos do e does, que é no presente, né? Do e does vai se tornar did. Did vai se tornar had done. Quando eu falo had done, significa que o verbo, né, que vai aparecer a palavra done, não. Isso só está dizendo que vai estar no passado particípio, ok? Did, had, done. Will, ought, have ou has done, ou seja, lá é o presente perfeito, que o done aí é o verbo no passado particípio, tá? E vai ser had done, passado perfeito. Had done, will have done, would have done. Tempos contínuos, continuous tense. Quando aparecer no verbo no discurso direto, am, is ou are doing, no discurso indireto, was, were doing. Have, has been doing, had been doing. Esse A aí, gente, está errado, tem que tirar esse aí. Esse A aqui, ó, desconsidera ele, por favor. Was, were doing, had been doing, will be doing, would be doing, will have been doing, would have been doing. Galera, esses tempos verbais contínuos, vocês devem estudar bastante, tá? Na verdade, todos os tempos verbais. Terceira série, essa aula é uma aula voltada para estudantes da terceira série, que são vocês. Então, a terceira série, ela deve saber todos os tempos verbais, que foi estudado desde o primeiro ano, né? Desde lá do fundamental mesmo, né? Até a segunda série. Na terceira série, você já deve usar, já deve saber os tempos verbais para usar, né? Lembra no conteúdo anterior que foi voz passiva e ativa, que precisou dos tempos verbais? Aqui também você precisa de todos os tempos verbais, ok? Others, ou seja, outros, né? No discurso direto, used to, continua sendo used to no indireto. Am, is, or going to, que é o futuro imediato, lembra lá? Né? Going to, is going to, é o verbo be mais going to, futuro imediato. Was, were going to do. Am, is, or want to, também é o futuro imediato, ele vai ser was, were, want to do, ok? No discurso indireto. Observação. Importante lembrar que a expressão I would like to ou I'd like to significa de forma educada eu quero, I want, usado apenas no presente. Portanto, no indirect or reported speech usa-se want. Olha só, olha o exemplo aí. He said, I'd like to play guitar. Eu gostaria de aprender violão. Ok, estudantes, espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça que vocês precisam acessar o canal da escola para responder as atividades. E se você não é estudante da escola onde eu trabalho e quer o material todo em PDF, deixe seu like no canal, se inscreva e faça o pedido do seu material nos comentários. Professor, eu quero esse material, e deixe seu e-mail, ok? Não esqueça de ativar os sininhos para receber as novas notificações.
Um grande abraço e até a próxima. Bye!